Ser ou não ser, eis a questão. Com essa frase clichê de William Shakespeare, nós começamos o nosso podcast hoje com um assunto bastante importante e bem produtivo. Quem me roubou de mim? E hoje a nossa convidada especial é a psicóloga doutora Camila Rosa. Bem-vinda, doutora Camila. Obrigada, primeiramente, pelo convite, Igor. É um prazer para mim estar aqui, né? E como o Igor já falou, meu nome é Camila, sou psicóloga clínica, pós-graduanda em logoterapia, casada, mãe de 3 filhos e sou leiga da Fraternidade Caminho, né? Há 16 anos faço parte dessa comunidade. E para mim, como já disse, é um prazer enorme estar aqui, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre as diversidades, né? Da vida, do sentido da vida, né? Que bacana, obrigado. O Pode Ser, ele surgiu com esse propósito, né? Com esse propósito da gente poder alinhar os 3 pilares. Físico, mental e espiritual, certo? E hoje nós estamos com você, uma psicóloga, para falar um pouco aí, né? Desse pilar do mental, que é muito importante, que hoje nós estamos vendo muitas pessoas se perdendo no meio do caminho. Justamente porque não sabem onde querem chegar. O assunto abordado hoje é quem me roubou de mim. Então, nós vamos trazer esse assunto aqui, colocar essa pauta na mesa para ser abordada. E eu acredito que no seu consultório, muitas pessoas têm chegado com dúvidas ou sofrendo por antecipação, né, precocemente, por não saberem quem são, onde querem chegar. E eu queria saber um pouquinho de você. Como é que você aborda esse tipo de assunto, esse tipo de questionamento dos seus pacientes? Então, Igor, é muito comum as pessoas chegarem no meu consultório com uma demanda de uma angústia, né? De uma angústia porque não sabem aonde precisam ir ou têm que ir, né? E aí a gente vai desmistificando, né? Através de 3 bases da logoterapia, que sou eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. Né? E a gente começa destrinchando esse eu com eu, que tem tudo a ver com esse tema, né? Quem me roubou de mim. E muitos pacientes chegam no meu consultório perdidos, né? Às vezes não sabem nem dizer o que estão sentindo. Sim. E aí a gente começa numa investigação, numa busca do eu. E aí há o processo de autoconhecimento, né? Até hoje em dia é muito comum dizerem que a psicologia é para quem tem eventualmente algum problema. Transtorno, né? Algum mental. Transtorno, alguma dificuldade. E não é isso. As pessoas normais, né, entre muitas aspas, estão chegando no meu consultório em busca de um sentido. Né? E fico muito feliz, né, com esse desmistificar da psicologia, porque a psicologia nada mais é do que autoconhecimento. Né? Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim e me encontrar. Né? Como é que eu vou conseguir encontrar a Deus se eu não me encontro? Como é que eu posso chegar a algum sentido se eu não sei quem sou eu? Né? Então, essa é um dos maiores demandas que chegam no meu consultório. E é muito bacana, Camila, porque, de fato, isso que tu acabou de falar foi muito pertinente. Porque no tempo, lá atrás, um pouquinho lá atrás, que falavam pra mim, né, as professoras do colégio, olha, seu filho precisa de um psicólogo. E eu eu tinha uma resistência muito grande, porque eu achava que era só pra quem era doido. Porque, na verdade, o meu pai já falava isso. Não, meu filho não tá doido. Muito cultural, né? É muito cultural. Até hoje, meu pai não vai no psicólogo. Sim. Porque ele acha que é pra quem tá doido. Ele tem a síndrome da Gabriela, que eu falo muito, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, né? E o que não é bacana hoje, porque a gente, até o final da nossa vida, nós podemos nos desconstruir e nos reconstruir, né? Perfeitamente. E esse processo, ele começa lá na infância, né? E muitas pessoas chegam com demandas que foram ocasionadas na infância. Né? Então, como tu falaste, é uma eterna encontro com nós mesmos, né? Então, assim, muita coisa que a gente viveu na infância, a gente está pisando aqui a vida inteira. Eu sempre falo com meus pacientes, olha, a infância é um tapete que a gente pisa a vida inteira, né? Então, a gente precisa sempre voltar lá atrás. Não ficar lá, mas voltar, saber o que aconteceu para poder entender, né, quem somos hoje e aonde queremos chegar. Né? Não somente viver o hoje, a gente precisa viver o hoje com um olhar no futuro, né? Com um sentido para onde eu quero ir, né? Porque se eu não sei aonde eu quero ir, qualquer lugar tá bom.
Qualquer lugar tá bom, que não é legal, né? Que não é legal. Eu até vou fugir um pouquinho do assunto, mas é muito bacana tu ter tocado também nessa parte de que muitas coisas vêm lá da infância, eu acredito que até do ventre materno. Sim. Né? Eu tenho traumas que eu descobri do ventre materno da minha mãe, mas essa parte da criança é muito bacana a gente tocar nesse assunto aqui, porque antigamente, quando a gente pegava aquela surra de pai e mãe, quando tu sentava na rodinha da galera, todo mundo falava que pegou uma surra, era engraçado, né? Mamãe me deu uma surra, me deu uma taca. Mas hoje a gente vê que não é assim. Então, se tu senta hoje numa roda onde todo mundo, onde os pais conversam e só tu apanhou, tu começa a te frustrar. Isso. Eu sei que talvez não tenha nada a ver com o nosso assunto, não sei se tem... Não, tem tudo a ver. Inclusive, existe duas extremidades, né? O que não batia muito, né? Que somos nós, no passado, a nossa geração, tu um pouco mais novo que eu. E a geração atual, que não apanha nada. Não estou dizendo que apanhar é bom, mas no sentido de ser exortado, de ser ali contrariado, de colocar limite, né? Isso é importante, porque para os nossos pais bater era colocar limites, né? É verdade. E pra gente hoje, a gente precisa colocar limites nos nossos filhos, né? Nós precisamos frustrá-lo, né? É uma frase até um pouco impactante, porque pra gente, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Eu estava conversando hoje no meu consultório que a gente teve, inclusive com a tua tia, que a gente teve ali, né? Os nossos pais deu tudo pra gente que a gente não tinha. Que eles não tiveram, desculpa. E agora a gente está querendo dar para os nossos filhos tudo que a gente não teve. Só que a gente já teve aqui mais do que eles, né? Então a gente está dando um limite muito alto para os nossos filhos. Então o índice de frustração é muito grande. Porque, por exemplo, uma criança com 10, 9 anos já tem um iPhone 16. O que essa criança vai almejar? Vai querer além disso, né? Na nossa geração, eu digo na minha, ainda tive... né, a conquista, o querer, eu comecei a desejar alguma coisa. Hoje as crianças, na maioria, né, inclusive que vão me procurar no meu consultório, não existe mais essa questão da frustração. E aí o que é que acontece? Eles não sabem viver com isso, né, com esse excesso de coisas, com excesso de liberdade. Eles necessitam de um limite, né? E às vezes a gente erra muito como pai, onde a gente não coloca limite. Né? E aí, o que eu faço nos consultórios? Né? A criança, adolescente, eu atendo a partir de 10 anos, aí o pré-adolescente chega lá, frustrado, sem limite, eu falo, peraí, vamos voltar aqui, né, aos primórdios, vamos fazer aqui um cronograma, vamos fazer aqui um roteiro, você tem que ter hora para acordar, você tem que ter hora para dormir, e isso é libertador, né? Não só para as crianças, mas para a gente também. Sim. Então, a gente volta ali para o básico, para a essência, para poder trabalhar, né, aquele adolescente, aquele adulto que chega no consultório querendo, né, um direcionamento. Eu acredito que isso vem muito de uma criação onde os pais são mais mimados, fazendo com que os filhos sejam mimados. Porque é aquela história, tudo... Poxa, mas a minha amiga tem... É uma coisa que tu vê que não é a idade, não é aquele momento pra amiguinha ter e ela já tem, então ela já te frustra. É aquela história que eu acabei de falar, eu volto para aquilo que eu te falei no começo. Tô sentando na rodinha, todo mundo tem, aí pronto, eu não tenho, aí já me frustra. Só que cada um tem uma forma de uma criação diferente, né? E é aquela história que a gente vai lá pra Bíblia, onde que é um livro atemporal, né? Que aí a gente começa a ver que aquele ditado não, aquela palavra, perdão, Camila, aquela palavra que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Convém, perfeitamente. Não é Exatamente. Camila, qual é a importância da solidão e do isolamento na busca pelo sentido? Essa pergunta, ela é muito singular, né? Tem pessoas que elas se encontram na solidão, né, na necessidade de encontrar consigo mesmo, né? Hoje em dia, Igor, a gente não tem mais tempo para estar só, não temos mais tempo para ficar sozinhos, não temos que é a mesma coisa, não temos tempo para parar, né? A vida nos exige tantas situações que a gente não tem tempo para refletir. Sim. Então, algumas pessoas se identificam, né, com essa solidão e conseguem se encontrar. Outras pessoas já fogem dela, porque não sabem lidar com ela, né, com aquela solidão, com o vazio, com a falta ali de alguém para conduzir, de alguém para falar. Então é muito particular. Uns se dão bem, outros não se dão bem, né?
é muito singular. Certo. Bacana. O lance do se isolar para conseguir, às vezes, se concentrar, não tem nada a ver com se encontrar consigo mesmo, né? Ou tem a ver mais com um déficitzinho de atenção, como é o meu caso, né? Eu particularmente não consigo fazer nada com zoada ao meu redor. Então, é uma forma, eu sei que o que eu lhe perguntei, né, de se isolar, é mais de se encontrar consigo mesmo, da pessoa poder buscar dentro do seu eu interior aquilo que realmente ele possa poder emanar para as outras pessoas lá fora, né? Mas foi muito bacana a tua resposta, porque é importante também a gente lembrar que o isolamento tem a ver também com aquelas pessoas que só conseguem se concentrar para poder estudar, outras coisas do tipo, voltado mais ali pro lance do TDAH e tudo mais, né? Muito assim é falada dessa questão do TDAH, mas às vezes é uma necessidade da pessoa, né? Não necessariamente que o barulho ou que a falta do vazio, ou a falta do vazio não, que o silêncio, né? Possa estar atrapalhando. Tem esse fator, mas também tem o fator de que eu preciso me encontrar, eu preciso ficar ali comigo mesmo, eu preciso me encontrar nesse processo para poder fluir melhor, né? O que a gente falava antigamente, que era o ócio, né? Antigamente a gente conseguia esperar um intervalo até o próximo programa, né? Tinha as propagandas entre um filme e outro, entre a mesma quantidade, uma parte do filme e outra. E hoje não existe mais. É um imediatismo, né? Onde a gente não tem tempo para parar. Eu me lembro muito quando eu era criança que a gente assistia o filme ou até mesmo a novela, e não demorava muito, entrava o intervalo. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí a gente trabalhava o quê? O nosso sistema inibitório de esperar, né? Trabalhava essa questão da impulsividade, né? Então tudo era trabalhado, tudo era diferente, né? Hoje em dia não existe mais. Eu aperto play e eu tenho filme. Eu aperto pause, quando eu aperto play novamente, o filme continua. Então tudo, né? Imediato, né? Então, assim, a gente precisa encontrar, a gente precisa saber que também precisamos do ócio, né? E que muito é falado do ócio produtivo, porque é no meu silêncio, no meu calar, que eu tenho minhas ideias, a minha criatividade. Com certeza. Né? Às vezes, naquele momento ali, antes de dormir, que eu consigo parar, né? Às vezes, tu dorme tão cansado que vai logo, mas em outro momento, tu para e é aquele momento que eu tenho as ideias mais brilhantes, né? Jô Soares, ele tinha um caderno, né, um caderninho que ficava do lado da cama dele, porque ele tinha os melhores insights ali na hora que ele ia dormir, que era onde vinha, né, os pensamentos, as ideias, porque é um momento que tu para, né? Hoje em dia a vida nos tira muito de nós mesmos, né? O corre-corre, o imediatismo, os compromissos, e esse parar, ele é importante, né? Então, assim, também no meu consultório eu trato muito essa questão do parar, né? Do parar e de encontrar algo que tu goste, né? Na nossa rotina, que também é muito importante. A gente precisa parar e encontrar. Eu vou fazer um esporte, eu vou fazer uma esteira, né? Às vezes a gente consegue se conectar melhor com nós mesmos na atividade física. Então eu paro ali, vou fazer uma esteira, eu tô ali, mas eu tô pensando, né? Sim. Tô comigo mesmo. É uma forma da pessoa se encontrar com ela mesma. Exato. Cada um tem sua particularidade, né? Exato. E isso é muito bacana. E eu sou desse tipo também. Eu gosto de treinar, de oxigenar ali um pouquinho o meu cérebro. Perfeito. E é quando eu consigo pensar de uma forma melhor no meu dia a dia, né? Tanto que eu tenho acordado de manhã cedo, feito minhas orações, mas eu já vou fazer logo minha atividade física logo 6 da manhã, porque parece que eu consigo pensar melhor. Eu consigo não gastar energia para poder pensar. Eu consigo ter mais energia para pensar. Entendeu? Parece até meio contraditório, Sim. eu sei, mas é muito engraçado. E esse lance que tu falou do Jô Soares, eu sorri, porque eu também tenho esse mesmo caderninho, né? E Perfeito. tu acredita que as melhores ideias que eu tive, inclusive do Natureba, de começar a cursar nutrição, foi dormindo, foi deitado na cama e eu acordei do nada e eu vou fazer. E decidi fazer, e decidi montar a minha empresa Natureba. Foi assim, né? Do nada. E são ideias que a gente precisa cultivar. Porque às vezes a gente, né, ainda mais eu, que depois que fui diagnosticado com o meu TDAH, às vezes a gente pensa, tem muitas ideias boas e a gente deixa passar. Eu particularmente, se eu não escrever, eu não me lembro mais. Exato. Né? Camila, como posso descobrir meu propósito de vida? O propósito de vida, né, que a logoterapia chama de sentido de vida, a gente não vai descobrir, a gente vai encontrar,
né? Porque ele existe já dentro de nós. Então, esse processo, ele acontece eu parando, né? Analisando, olhando para mim, né? Tem sempre essa movimentação de eu parar, né? Sair do fluxo, parar e encontrar. O que eu gosto de fazer, né? A logoterapia, ele tem 3 valores, né? Que ele diz que são valores que a gente pode encontrar o sentido. Os valores atitudinais, onde eu faço alguma coisa, eu ajudo o pobre, eu vou em serviço do outro. Os valores vivenciais das minhas vivências, né? Da maternidade, da paternidade, dos atendimentos psicológicos, dos atendimentos nutricionais. Isso tudo são valores vivenciais, que eu estou vivendo aquilo ali. E eu encontro o sentido, a satisfação na mudança na vida do outro, né? Tu pela nutrição, eu pela psicologia. E também tem valores criativos, né? Que são as pessoas que gostam de cozinhar, Sim. que gostam de tocar violão, né? Que são pessoas que têm habilidades diferenciadas, né? E que não é comum para todo mundo, né? Então, a logoterapia diz que existem esses 3 tipos de valores onde a gente pode encontrar o nosso sentido, né? E para descobrir esse sentido, né? A gente vai parar e se conhecer, né? Eu preciso voltar para mim, Igor. Eu sempre tenho que fazer essa movimentação, né? Eu vou ao encontro do outro, mas eu preciso voltar para mim, né? E no meu consultório a gente vê muito essas questões onde as pessoas não se reconhecem mais, né? Que novamente volto pro tema desse podcast, que é quem me roubou de mim, né? Muitas pessoas hoje em dia, Igor, estão sendo roubadas de si mesmo, né? Por um relacionamento, por um trabalho, por uma posição social que quer ter, né? Eu pego as rédeas da minha vida e entrego na mão do outro. Toma aqui, ó, conduz a minha vida. E a gente tem que fazer justamente uma movimentação contrária. Eu tenho que pegar as rédeas da minha vida e descobrir o que eu gosto, né? Já teve paciente que eu fui 3, 4, 5 atendimentos e o que é que você gosta? Ela não sabia dizer, né? A pessoa não consegue identificar em si o que ela gosta, né? Então a gente precisa parar. E aí eu trabalho essa questão, né? De se conhecer, de se observar. O que é bom pra mim, o que é que não é, né? Tirar ali as rédeas, como eu falei, da mão do outro, né? Às vezes é um filho que conduz a vida da gente, às vezes é um marido, às vezes é um trabalho. Não, o meu trabalho é mais importante. E eu vivo uma vida de insatisfação. Eu vivo uma vida só por viver, sem um sentido Sim. de vida, né? Na verdade, não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Né? Porque o mundo ele tá tão frenético que nós estamos vivendo de uma forma tão robótica. Acordo, aí tomo banho rapidinho, já saio, tenho que correr, tenho que estar no trabalho. Mas não, sabe, não sente nenhum, não coloca o pé no chão. Exato. Não consegue sentir. Perfeito. Né? Não consegue se sentir, não consegue respirar. E botar a cara no sol e fazer uma oração ou pedir uma ajuda espiritual para Deus. O que sabe? Deus abençoa meu dia, faz meu dia um dia melhor. Hoje eu queria que as coisas fossem assim. Hoje eu quero fazer isso no meu dia, né? Mesmo tendo o trabalho, as obrigações, a gente tem aquela opção de que eu posso fazer algo no meu dia que vai ser satisfatório para mim. Para mim, pro meu não só eu, servir os outros no trabalho, não só servir os nossos filhos, porque a gente sabe que é uma obrigação da gente depois que tem filho, marido, mulher, esposa, né? São nossas obrigações, né? Viver esse propósito em conjunto, mas a gente tem direito de nos amar, de nos conhecer e entender que eu tenho que ter o tempo para mim. Exatamente. E às vezes, durante muito tempo, Igor, principalmente nós que somos da igreja, pensar em mim quer dizer sou egoísta, né? Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no outro, eu tenho que estar servindo o outro. Mas se eu não estou bem, como é que eu vou servir o outro, Perfeito, né? Então eu preciso parar. Inclusive, essa é uma técnica que a gente faz na psicologia, que é mindful, né? De eu parar, de eu sentir onde eu estou encostando, de eu sentir meu pé na areia, né? Aonde eu desacelero, saio do automático, né? E volto ali pro real, pro acontecimento, né? Então a gente precisa muito fazer, né? Essa técnica do mindful, de parar, de poder, né, sentir o vento, né, eu sempre falo muito para os meus pacientes, vai caminhar na litorânea. Eu amo fazer isso, mas né? eu gosto de caminhar na areia, na praia, sentir o mar. É o se desconectar para se conectar de novo. Perfeitamente. Aí, quando a gente se reconecta, a gente vem com outra força, com outro gás, com outras ideias, né? Olha, teve um ano, logo depois da pandemia, que eu tinha que estar estudando e fazendo as compras na feira, né? Porque foi do nada, a pandemia surgiu, de repente, quando eu ia para fazer as compras para minha empresa, tu de repente se depara com todo mundo de máscara. Sim.
E eu tinha que escutar a aula, que era videoaula, com o fone e o celular dentro do bolso. Quase eu não prestava atenção, então eu tinha que estudar tudo de novo para eu poder entender. Então ali, logo depois eu fiquei numa crise de ansiedade horrível. Acho que muitas pessoas também, né? Então a forma que eu tinha de não deixar essa ansiedade me contaminar de uma forma por inteiro, que eu pudesse ficar preso ou paralisado, porque ela faz isso. Era justamente acordar antes de eu fazer as minhas missões, de ter aula, de eu fazer as compras. Eu acordava às 5 da manhã e ia dar uma corrida na praia pelo mar. E aí eu tomava um banho de mar, rezava o meu texto diário, e aí sim eu me reconectava de novo para poder fazer minhas atividades. Gente, isso melhorou tanto a minha vida. E voltar para a realidade, que foi, né, muito repentinamente. Nossa. E era uma tragédia, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Então foi um momento muito difícil, que desencadeou muitas ansiedades, muita depressão. Quem tinha algum tipo de transtorno foi tudo aflorando, né? Devido àquela situação, graças a Deus passou. Mas a gente tem que trazer como lição, né? A gente precisa estar sempre parando, se reconectando, né? Como tu tá dizendo, vai fazer uma caminhada, vai respirar, vai fazer o que tu gosta, né? Então aí, às vezes as pessoas, mas eu não sei o que eu gosto. Eu falei, vai tentando, vai pra uma academia, vai ver alguma coisa, vai tomar um sorvete, vai pra um salão, né? Aquilo que te faz bem. Exato. Camila, já que a gente está falando sobre quem me roubou de mim, eu queria que tu pudesse me explicar se a influência de pessoas podem fazer com que as outras fujam do seu propósito. Excelente pergunta, Igor. Porque muito se tem vivido essas questões, né? Porque nós somos produtos do meio, né? Não tem outra definição. Nós somos produto do meio e isso os estudos já comprovam. Então, se eu não souber, né? E aí eu volto na mesma tecla. Se eu não souber quem sou eu, o que efetivamente eu quero, né? O outro vai me contaminar, né? E eu digo o outro não necessariamente uma má influência. Pode ser um irmão, pode ser um marido com maior boa vontade, mas ele me tira do meu caminho. Porque o meu caminho, ele é individual e intransferível. Né? Eu tenho caminhos em comum com meu marido, né? De caminhar na fraternidade, de caminhar na igreja. Mas eu também tenho o meu objetivo pessoal e ele tem o objetivo dele pessoal. Porque se eu não tiver a minha identidade como pessoa, eu não vou ser o suficiente para o outro. Então eu preciso me encontrar. Então essa questão do meio, ele influencia muito no sentido de nos tirar do sentido. A gente precisa fazer. Por isso que a logoterapia, ele trabalha os 3 eixos. Primeiro eixo que é trabalhado sou eu comigo mesma. Para depois trabalhar eu com o outro. E no terceiro pilar, eu com o mundo. Eu preciso estar bem estruturada quem sou eu. Preciso estar bem estruturada eu com o outro. Qual é o meu papel, qual é o papel do outro. Para poder olhar para o mundo. Né? Então a gente precisa sim ter o olhar fixo nos nossos propósitos, nos nossos ideais, né? Então muita gente, inclusive assim, algumas adolescentes que eu atendo, se perdem, né, pelo outro. E aí elas vêm com crise, porque elas não estão trazendo a verdade dela, né? Elas trazem a verdade de outras pessoas. E isso não a alimenta, não basta. Porque se elas tivessem certeza, não viraria uma frustração. Verdade. Né? A gente vive a realidade ali do outro e acaba me gerando frustração. E não estou falando só de adolescente, não. Igor, falo também de pessoas adultas que viveram a vida inteira em prol do outro, em prol do meio e se esqueceram de si. Né? Então é importante sempre o autoconhecimento, se olhar, se priorizar. Né? E aí eu venho até a tecla da boa alimentação, né? Para esse propósito. A boa alimentação, a atividade física e o psicológico, né? São 3 pilares. Com certeza. Que o ser humano precisa priorizar. Olha, depois que eu comecei a me preocupar com a minha saúde mental, eu acredito que até a física e a espiritual tem melhorado. Porque se eu não tô bem mentalmente, eu não tenho de jeito nenhum como, pelo menos eu sou assim. Sim. Eu não vou fazer minha atividade física. Eu sou altamente contaminado ali. Tem gente não, tô estressado, eu vou ali, vou treinar.
eu já sou diferente, tu sabia? Se eu não tiver com a minha cabeça boa, eu não consigo ir treinar. Eu não consigo fazer minha atividade física, eu já fico logo estressado, agoniado. E uma coisa vai gerando outra, né? Exatamente. E aí eu também não consigo sentar para poder fazer minhas orações. Eu não quero ir para missa, eu não quero ir para a igreja, eu não quero falar ali. Deus me perdoe por isso. Sim. Mas eu não quero falar de Deus, claro. porque eu não tô conseguindo ali, sabe? Se conectar, né? Exatamente. E também Camila, eu vou para um ponto que quando a gente não tá bem psicologicamente, Igor, a gente começa um processo de compulsão alimentar mesmo, Sim. né? E aí vai desregrando tudo, né? Que é a síndrome da janela quebrada. Uma janela tá quebrada, que é o psicológico. Aí eu vou quebrar o alimentar, vou quebrar a atividade física. E aí vai virando o quê? Um caos na nossa vida. Isso aí são as famosas, Camila, eu tava lendo sobre isso, as famosas janelas killer. Sim. Né, que são aquelas janelas que nos roubam de nós. Exato. Os pensamentos que nos roubam de nós. Eles fazem com que nós sejamos contaminados com a nossa negatividade e uma coisa vai levando a outra. Exato. Aí vai disseminando para as outras áreas. Perfeitamente. E é interessante, Igor, que o nosso cérebro, ele não entende muito, né? Estudos comprovam que ele não entende muito o que é realidade ou o que é minha imaginação. Então eu tô mal psicologicamente, não tô bem. E aí eu começo a o quê? A imaginar coisas ruins. Eu começo a pensar em comida, eu começo a pensar em doce, eu começo a pensar nos prazeres imediatos. É o que vai acontecendo, o meu cérebro acredita que aquilo ali está acontecendo, e aí o meu organismo, o meu corpo vai todo se programando para que aquilo aconteça. Né? E aí uma coisa vai desencadeando. Não é nem fome física. Não. Na verdade, são sentimentos ali que tu não tá sabendo como lidar com eles. E aí tu quer descontar em alguma coisa. Exato. Aí vem as escolhas erradas, as escolhas que são mais prejudiciais à saúde, né? Que são os refinados, né? Que são os saturados e os trans, as gorduras trans, né? E o interessante então, é que acaba piorando tudo. Que todos esses tipos de alimento, eles têm um poder negativíssimo no cérebro da gente. Estudos comprovam, né? Principalmente em crianças e também na vida adulta, né? Um doce, esses refinados, eles acabam com o nosso psicológico, né? Então a gente precisa estar bem alinhado, né? Na alimentação, repito, na alimentação, na atividade física e no psicológico. Uma coisa está conectada com a outra e não tenha dúvida disso, né? Que bacana. Camila, como posso integrar a minha fé e espiritualidade em minha busca pelo sentido da vida? Perfeito, Igor. Então, assim, a nossa busca pelo sentido, né? Nosso encontrar por essa busca, ela passa, novamente, repito, pelo autoconhecimento, né? Que passa por mim e a necessidade de eu transcender. O que é transcender? É sair de mim. Onde a minha realização está em prol do outro. Mas, primeiramente, eu aqui, me validando, meu eu, a minha satisfação está nisso, né? E o espiritual, ele nada mais é do que se transcender, né? Existe um ser transcendente. E a logoterapia vem confirmar, né? É uma das poucas abordagens que fala sobre o espiritual. E nós temos esse ser transcendente, né? Então, nada mais do que ter alguém, né? Para crer, alguém para amar. E nesse alguém para amar, encontrarmos o sentido de vida, né? Encontrarmos a realização. E aí a gente entra, né, num âmbito espiritual, né? Que é o que nos rege. Nós somos seres espirituais também, né? A gente não pode ignorar essa realidade. E aí esse transcender e encontro a esse transcendente, ele nos dá essa realização. Muitas pessoas são muito bem consigo mesma, são muito bem com o outro, é muito bem com o mundo, mas não tem esse ser transcendente. Então sempre vem o sentimento de angústia, porque falta alguma coisa, né? Sim. Para que esteja completo, a gente precisa estar bem em todas essas categorias. E esse ser transcendente, essa busca, ela nos facilita, né? Ao encontrar esse sentido. Eu creio, cara, que eu vou falar, eu acredito que nessa escolha de vida que eu tive, de poder montar esse podcast, eu sei que eu vou me deparar com pessoas que não creem, não acreditam em Deus e acreditam em outros tipos de seres, e eu vou respeitar e vou, de alguma forma, tentar convertê-los. Mas, claro, sem nada muito
como é que eu posso dizer? Efetivo, né? Sabe, acho que tudo no seu tempo. Tanto eu tive meu tempo para minha conversão, mas uma coisa é muito certa. Se eu não tivesse conhecido o amor de Deus, eu não seria um homem que eu tô me tornando hoje. Né? Porque eu sei que não, tá muito longe de onde eu quero chegar e do homem que eu quero ser, não só para mim, como ser humano, para as pessoas, mas para dentro da minha casa, para meus filhos e para minha esposa. Mas tu acreditar que existe algo superior, algo supremo, que tu vai atrás em busca, e é algo atemporal, e é um ser atemporal, né? A gente vê as escrituras, já vem de centenas de anos, e mas o homem, a gente tem escutado muito isso, né? Mas o homem que escreveu a Bíblia, ele mudou. Engraçado que a mãe da minha mãe escreveu a Bíblia, que passou a mesma Bíblia para minha mãe, e hoje a Bíblia da minha mãe é minha Bíblia, e continua sendo a mesma coisa, os mesmos ensinamentos. Então, assim... As mesmas respostas, né? E as mesmas respostas, né? Então, as pessoas, elas querem, de alguma forma, tentar, né, desacreditar que existiu e que existe um ser superior capaz de qualquer coisa e de todas as coisas acima e abaixo do céu, né? Perfeitamente, né? E a gente precisa ter um olhar, né, diferenciado sobre essa questão, porque ele é muito, como tu disse, ele é muito atual. Sim. Né? Ele fala de ansiedade, a Bíblia fala de ansiedade. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, gente. Exatamente, cara, é tudo engraçado. Eu fico assim, às vezes eu conversava muito com o Frei Galileu. Eu falei, Galileu, parece que a Bíblia ela foi feita para agora, né? Ele, meu filho, Deus, ele é perfeito. Quando a Bíblia surgiu, quando surgiu os ensinamentos da Bíblia, ele já sabia tudo que ia acontecer em todos os séculos, em todos os anos. E a gente hoje lê um salmo ali que parece que tu tá lendo para ti nos dias de hoje, que é para agora, que são coisas que estão acontecendo no agora. É muito louco, né? É muito lindo, né? Camila, como posso superar a sensação do vazio na vida e despropósito? O vazio, ele já está, né, dizendo que é o quê? Eu não me consigo me encher de nada, me preencher de nada. Como é que eu vou superar esse vazio? Encontrando o meu propósito, né? E aí eu volto lá para o sentido de vida, né? Preciso encontrar o meu propósito. Ai, Camila, meu propósito é abrir uma empresa, meu propósito é fundar alguma coisa. Não, propósito no cotidiano, no dia a dia. Né? Nós não precisamos fazer enormes coisas, mas as coisas do dia a dia. E a gente precisa, volto novamente nessa tecla, olhar para nós e saber de onde está vindo esse vazio, né? O que está me faltando? É o ser transcendente? Sou eu comigo mesmo? Eu com o outro? Eu com o mundo? Né? Então a gente tem que fazer essa análise, se parar para se observar. Né? Em que momento você sente, né? Tem pessoas que chegam para mim e falam: Camila, eu tô sentindo uma angústia. Eu falei, mas em que momento você se sente angustiada, né? Ou quando acontece alguma coisa, ou é quando acorda, né? Então a gente precisa, Igor, a gente precisa se conhecer, né? Para poder sanar esse vazio. Verdade. E Camila, o que mais? Quais são as maiores causas, as maiores perguntas, o que mais tem chegado no teu consultório de pessoas que estão se deixando roubar, se deixando se roubar o eu delas, né? Por algo que talvez eles estejam passando para ti, que eu quero que tu possa expor agora. Claro, a gente não tá falando de nenhum paciente, mas de causas que sejam semelhantes. Seja ansiedade, seja depressão, devido a algo que está fazendo com que elas hoje não se conheçam, que elas estejam se perdendo delas mesmas, né? Se roubando de alguma coisa, de algum sentimento, ou sofrendo por antecipação. Fala para mim aí um pouquinho. Assim, é muito comum, né, pessoas chegarem com sentimentos de angústia. Né? Porque enquanto, Igor, essa ansiedade, essa depressão, ela não virar um sentimento, as pessoas não procuram ajuda. Né? Elas vão ali tentando aguentar. Chega um momento em que a minha situação vira um sentimento, né? Eu tô angustiada, tô com sentido de vazio, tô com uma depressão, tô com uma tristeza profunda, tô com uma dor, né? Muitas pessoas chegam com dor físicas, né? E é tudo retrato de quê? De uma falta de um sentido, de uma falta, né, de buscar algo. Então a gente vai, né, então assim, muita procura nesse sentido, de sentimentos reais, de dor, de ansiedade, de estar sempre procurando ali o futuro, né, e de não saber o hoje, mas estar ali procurando o futuro,
né? Então, assim, o futuro ainda não aconteceu. Eu tô aqui vivendo o presente, né? Eu vou, e também tem muitas recorrências de coisas que aconteceram lá no passado e as pessoas ficam no passado ou as pessoas querem enterrar o passado. E aí a gente faz todo esse trabalho porque o passado, ele tá lá, já aconteceu, né? Aquele sentimento que eu senti ficou lá no passado. E aí vai de mim trazer ele novamente pro meu presente ou não. E algumas pessoas, elas têm a necessidade de estarem vivendo esse sofrimento do passado. E aí a gente faz todo esse trabalho de se afastar daquele passado, de viver o presente. E também tem a situação do futuro, né? O que eu vou ser, né? Onde é que eu quero chegar. Então, vivem lá no futuro. Então, o momento que a gente tem que viver é hoje, né? Que grandiosamente foi chamado de presente. É o presente que Deus tem para nos dar. E a gente tem que viver o hoje, claro, sabendo aonde eu quero chegar, né? E com a bagagem do passado, né? A gente tem que viver o hoje assim. E muitas pessoas têm perdido. Se perdido, né? Porque não sabem se lidar com o passado, não vivem o presente e não constroem um futuro. Exatamente. E pior, não sabem aonde querem chegar, né? Estão presas no passado e não sabem aonde querem chegar. O que isso gera? Frustração. Eu estou presa lá no meu passado, na minha infância, nas minhas marcações que eu vivi, né? E não tenho um objetivo de vida, né? Tem uma história que eu até vi na internet de uma nadadora, né? A nadadora em alto mar. Alto mar. E aí ela pegou, nadou, e ela começou a fechar o tempo. Fechou o tempo, ela não via mais nada. E aí ela parou. Mas ela já tinha nadado muito. Aí, quando os técnicos foram ver, faltavam só 2 quilômetros para chegar, né? Do tanto que ela tinha nadado, ela só faltava 2 quilômetros para alcançar o objetivo. E aí, em outro momento, uma nova prova, ela foi em alto mar, nadou, e aconteceu a mesma coisa. Só que ela tinha começado a nadar, ou seja, ela tinha muito mais tempo para continuar, né? E ela pegou e foi até o fim. Mesmo com o tempo fechado, mesmo sem ver nada na frente dela, ela foi. E aí, na entrevista, eu falei, mas como é que você dessa vez conseguiu? Você estava muito mais longe do seu objetivo. Ela, porque eu imaginei a ilha que eu queria chegar. A gente precisa imaginar aonde a gente quer chegar. A gente precisa imaginar. E esse é o combustível para a gente conseguir chegar até o final. O quanto é excelente é esse teu trabalho, né? Porque eu acredito, eu creio, pelo menos eu até então também fui assim, né? Que tu és minha psicóloga. E eu não sabia qual era o meu propósito de vida, né? E eu até falei no último podcast que foi o padre Cláudio que ele fez essa pergunta pra mim. Olha só. Ele, filhão, tu sabe onde tu quer chegar? Qual é o teu propósito de vida? Aí eu falei pra ele, meu propósito é ser bem sucedido. Isso não é propósito, isso é só um sonho, uma vontade. Propósito. Tu sabe todos os dias quando tu acorda, que tu bota teu pé no chão. O que tu quer da tua vida? O que tu quer? O que vai fazer sentido pra mim? Hoje eu consigo enxergar, né? Perfeito. Que é transformar o máximo de vidas possíveis através da nutrição. Perfeito. E é muito bacana isso, porque eu tenho esse propósito de ajudar com o nosso carisma, que é a fraternidade. Quando eu comecei a ajudar os moradores de rua, há mais de 10 anos atrás, e as pessoas achavam, ele tá fazendo isso porque ele quer Ibope, quer isso. A gente tem muito a ver isso, né? E as pessoas, infelizmente, a gente veio aí, acho que foi em Rio Grande do Sul, né? Muitos artistas que estavam ali, que até mais uma vez furtaram, enfim. Então a gente vê no meio de pessoas que querem se aparecer na desgraça dos outros. Exato. A gente sempre vê isso. Mas hoje já vão fazer 12 anos praticamente que eu tô dentro da fraternidade e eu amo fazer aquilo não porque eu me sinto superior aos pobres, mas é porque eu consigo me igualar a eles. Exato. Eu consigo ver ali, eu consigo tirar um sorriso de alguém que tá sofrendo tanto e consigo enxergar o quanto eu sou miserável às vezes, que tô murmurando por tão pouco. Perfeito. E aí tu chega ali pra tu dar um prato de comida, a pessoa senta contigo, sorri, brinca, né? E aí tu vê que, poxa, poderia estar xingando, reclamando de tudo. A gente sabe que tem alguns, como qualquer pessoa na vida, né, que estão ali murmurando, né, enfim, estão brigando, estão estressados, seja por vícios ou qualquer outra coisa do tipo. Mas ali a gente, quando tá dando ali aquele prato de comida que eles estão recebendo, eles estão rindo, estão falando da história de vida deles pra gente, e aí eu consigo tirar proveito disso. Não, como eu falei mais uma vez, porque eu sou melhor do que eles, mas para que eu venha entender
que às vezes nós fazemos tempestade num copo d'água por algo tão pequeno, uma conta que a gente não conseguiu pagar, ou uma cobrança que uma pessoa está fazendo na gente, e a gente não sabe como lidar com aquela situação e acaba fazendo o quê? Deixando a nossa mente, né, sabotar a gente. Né? Então, perfeito. Eu acho muito bacana esse trabalho que a gente faz, porque é importante a gente ressaltar a fraternidade, claro. Mas é uma coisa que vai levando a outra, né? Exato. E assim, e é importante, Igor, frisar o seguinte, que o teu trabalho na tua clínica, no teu consultório, ele é igual ao trabalho que tu faz na rua, né? Porque como tu tá transformando a vida na nutrição de pessoas, né? Não preciso nem falar que eu sei que tu também fazes trabalho caritativo lá no teu consultório, tu tá mudando a vida dessas pessoas na rua, né? É um local onde tu transcende, tu sai de si, né? Então a nutrição para ti, como a psicologia para mim, é muito mais do que um trabalho, né? Do que uma profissão. É verdade. É algo que nos transcende, né? E levar essa transformação de vida para essas pessoas, tanto no teu consultório como na rua, né, é o que nos dá o sentido de vida, né? Eu sempre costumo dizer que eu preciso muito mais dos pobres do que eles de mim. Com certeza, Camila. Hoje realmente eu entendo esse sentido, né? De que a gente precisa muito mais deles do que eles da gente, né? Exatamente. A gente precisa se tornar mais humano, né? A gente precisa poder enxergar para dentro de nós o que realmente nós precisamos para que eles possam também, né, enxergar dentro de nós aquele como é que eu posso dizer, aquele lugar de segurança. Exatamente, né? Que eles precisam. E assim, e também levar para os nossos filhos, para nossas famílias, né? Para nossa família, as pessoas que a gente ama, levar para essa experiência, né? Porque com certeza é uma experiência transcendental, né? Não é desse mundo que a gente vive numa pastoral. E eu acredito também, Camila, que assim, eu vejo dessa forma. Eu acho que para que uma planta possa virar uma planta, ela precisa, antes de tudo, a semente precisa ser regada, né? Então a gente tem que regar não só a semente que nós queremos para nossa vida, para se tornar planta na vida dos outros, o amor, que é querer transformar a vida das outras pessoas, se nós não fazemos com amor. Exatamente. Se nós não regamos a nossa vida com amor, de não queremos transformar com amor. Eu tava até... Nós vínhamos conversando isso ainda agora, que às vezes a gente tem que saber o que é verdade e o que não é, para não soar como soberba. Sim. Né? E eu tô tão feliz porque ultimamente tem surgido tanto paciente para mim, e eu só tenho 1 ano de nutricionista, e eu não sou melhor do que nenhum nutricionista, tem tantos e tantos bons, mas eu acho que a forma de eu abordar a nutrição com amor, de eu sentir a dor do meu paciente. A minha esposa falou pra mim um dia desse: olha, tu vai me deixar doida, porque o paciente fala contigo rápido, tu tá ali respondendo, mas é porque eu me preocupo com ele. Quantos pacientes obesos já chegam até mim, que eu já consegui transformar a vida, consegui eliminar uns quilinhos ali, e chegam pra mim: cara, eu não sabia que eu era capaz de hoje, de ser essa mulher que eu tô me tornando, de ser esse homem que eu tô me tornando. Tu me fez enxergar a vida de outra forma. E aí eu volto para aquilo que eu falava com o Frei Galileu: poxa, Frei, eu não tô conseguindo estar tanto na fraternidade, que teve um tempo que eu tava muito difícil, né? E ele falava assim: por que tu não evangeliza dentro da tua empresa, dentro da tua clínica, meu filho? E hoje eu consigo, né? Eu já consigo mostrar pro meu paciente: olha, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Tu precisa enxergar dessa forma para que o Espírito possa adentrar na tua vida, na tua rocha. O teu corpo, ele precisa estar bem, precisa estar saudável, né? E a gente tem como hoje levar a palavra de Deus aonde quer que a gente vá. Basta você estudar, acreditar e crer, né? Porque o impossível é só questão de opinião, né? Exatamente. E a nutrição, Igor, ela tem esse diferencial dela devolver a vida, né? O paciente chega lá no teu consultório, na tua clínica ali, desgostoso, né? Com certeza. Né? E aí tu vai fazendo, né, os ajustes da alimentação, a autoestima vai lá pra cima, e aí a vida dele começa a rodar. Acontecer. E Camilinha, eu te digo que tem alguns que nem vêm só, já vem precisando, sabendo que precisa, mas vem mais pelo modismo do momento. Poxa, Igor é um cara que tá no momento ali, ele tá transformando vidas. Pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra me achar, como a gente falava da soberba. Mas, graças a Deus, eu venho prospectando muitos pacientes, venho transformando muitas vidas. Então, às vezes, a pessoa vai lá, mas tá precisando emagrecer, mas já chega pra mim: olha, eu tô aqui porque minha mulher mandou.
Tô aqui porque meu marido mandou. E sabe? E aí quando tu começa a conversar, que tu vê que a pessoa ela não quer mudar, que ela tá ali porque ela tem que fazer a vontade de alguém, mas que tu traz ela pra dentro, pra perto de ti, e tu vê que aquela pessoa que chegou desgostosa, que chegou sem perspectiva nenhuma, e quando volta, ele, poxa, cara, eu consigo enxergar a alimentação de outra forma, porque quando a gente fala de dieta, pronto, bem ali tu acaba com a vida do ser humano. Poxa, eu tenho que comer salada sem... Não, cara, dieta não é só salada. É escolhas inteligentes. Tu pode comer uma fatia de pizza, tu pode comer um hambúrguer caseiro na brasa, tu pode saber como encaixar os alimentos no momento certo, na hora certa. A passar fome não, né? Eles acham que eles vão passar fome. Poxa, eu vou no... Nossa, eu vou passar fome. Ixi, vou comer só folha. É só isso que algumas pessoas pensam. E hoje em dia, a nutrição, ela vem com uma leveza, né? Demais. E aí tá sendo desmistificado. Porque antigamente a nutrição era dieta. Era. Dieta restritiva, não posso comer isso, não sei o quê. E hoje não, a gente consegue trazer uma mudança de vida, né? Uma mudança alimentar e que vai abrangendo não só aquela pessoa que foi no teu consultório, mas toda a família. Né? Um estilo de vida diferente. Exatamente. Que traz todo o bem-estar, né? O índice de estresse diminui, né? Com uma boa alimentação, qualidade de vida, disposição, né? Então, tudo isso é o diferencial, né? Que as pessoas estão atrás e às vezes nem sabem, Nem né? sabem. Mas quando encontram, é uma realização, um sentido que encontrou na vida, né? Hoje eu já tô conseguindo separar, né? De com pouquinho em pouquinho, Deus ele vai nos capacitando. Então hoje eu já falo pro paciente, o comercial, que na verdade é aquele que busca qualidade de vida, que o que ele tá fazendo ali comigo é uma reeducação alimentar, que ele tá buscando longevidade, qualidade de vida. E o atleta eu já falo que ele faz dieta, porque quem é atleta, que vive daquilo, ele tem que fazer porque tem que fazer. Porque ele tem que bater peso, porque ele tem que perder peso, porque ele vai subir para lutar, ou porque vai nadar, ou porque tem que correr mais leve. Ele faz porque tem que fazer. Né? E assim as pessoas têm que enxergar também a psicologia. Eu vou pro psicólogo porque fulana tá mandando, porque Beltrana tá... porque aquela psicóloga... Não, eu vou porque eu quero conhecer a mim mesmo. Eu comigo mesmo tenho que me encontrar. O meu eu tem que poder... Eu tenho que poder identificar qual é o meu eu. O que eu quero da minha vida, sabe? Então eu acho que para concluir tudo isso aqui, é muito importante a gente... poder passar, eu queria que tu pudesse passar com as tuas palavras, não só a tua, como que tu pudesse dar um recado do que é o sentido da vida, qual é o sentido da vida para você e o que tu acha que pode ser para outras pessoas que vão ao teu consultório te procurar. O sentido da vida, ele nada mais é do que se encontrar, né? Em meio desse caos, se encontrar, se descobrir novamente, né? Ir atrás dos nossos valores, né? Ir atrás do momento onde a gente se perdeu, né? Por que eu me perdi? Então, o sentido de vida, ele nada mais é do que isso, né? É o nosso cotidiano, são as pequenas coisas, né? A satisfação, é olhar para o eu, não como um eu egoísta, né? Mas um eu que também tem as suas necessidades, né? Então, o sentido de vida é isso, é olhar para mim e dizer... Eu sou uma pessoa, né? Tenho o meu gosto, tenho minhas opiniões, né? Tenho as minhas vontades. Repito, não uma vontade egoísta, mas uma vontade que eu preciso olhar para mim como pessoa, né? No valor que me é dado por Deus que me ama. E me olhar com esse olhar, né? De me priorizar em certos momentos e me descobrindo, né? Então, a gente vai se descobrindo a vida inteira, Igor. Né? O tempo todo. O tempo todo. E a gente aprende, e nós aprendemos... A todo momento, toda hora é algo novo que surge, né? A nutrição, a medicina, a psicologia, sempre são coisas novas que vão surgindo. Infelizmente, problemas psicológicos que nós temos que lidar com a psicóloga, que não é só para isso, psicólogo, tá? Mas nos ajuda bastante, porque tudo é uma síndrome nova, é algo novo, né? A gente sabe que são várias, mas também porque muitas pessoas hoje estão aí tendo só um peso na terra, não sabem onde querem chegar, não sabem para onde vão, estão por aí fazendo a mesma coisa, vivendo de uma forma robótica, né? Sem perspectiva de vida. E isso que tu acabou de concluir é algo muito bacana, porque faz nós nos enxergarmos para dentro de nós e entendermos que nós estamos aqui para não só
nos identificarmos nosso eu como o eu, que eu, Igor, hoje quero pra mim, o que o eu, Igor, quer na vida das outras pessoas, como nós precisamos também não só nos enxergar, mas o próximo, que é amar o próximo, assim como Deus nos amou. Amar o próximo como a ti mesmo, porque é muito fácil tu te amar. Eu me amo, eu sou um cara que eu me quero bem, eu quero andar bem vestido, eu me amo, eu sou um, né? Quando eu falo de amor próprio, eu não falo de vaidade, né? Ah, eu sou bonito, eu me amo e tal. Não é disso. Eu falo de amor próprio, de querer se cuidar. É de não usar drogas, é de não ir para o mundo totalmente desregrado. Isso quem está falando com propriedade é um homem que já utilizou esse tipo de entorpecentes, que vive o carisma da fraternidade para ajudar a transformar esses filhos que vivem nesse meio. É um meio ali que a gente sabe que é uma ilusão fictícia, né? Prazer momentâneo. É um prazer momentâneo, né? E hoje eu, por olhar para mim mesmo e ver de onde eu vim, né, do cara que eu era, do homem que eu posso dizer com propriedade que era um merda, né? Um merda. Porque o homem que diz que não se arrepende das coisas que já fez do passado, ele é um tremendo do mentiroso. Eu me arrependo de muita coisa. Tá querendo enterrar o passado, né? E eu não quero enterrar meu passado. Exato. Eu quero hoje viver trazer o meu passado pro meu presente, justamente para eu poder ajudar aquelas pessoas que estão precisando de uma mão amiga, para que eu possa amar elas como Deus me amou. Eu tenho que entender que eu preciso, primeiramente, me amar. E para eu poder me amar, eu tenho que me curar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Perfeito. Camila, muito obrigado pela tua presença. Estou muito feliz de você estar aqui. Minha psicóloga, minha amiga, tá? Verdade. Espero que você possa transformar muitas vidas com esse propósito que Deus colocou na sua vida. Muitas pessoas possam chegar até você. Pessoal, eu vou estar colocando aqui o Instagram da Camila, tá? Para que vocês possam segui-la, para que vocês possam conhecer o trabalho dela e ver o quanto é gratificante. Ainda mais você, não só você que é católico, mas ela utiliza muito a linha, né, da sua religião, que é o catolicismo, mas ela tem de todas as áreas, todas as pessoas, inclusive ateus, inclusive aqueles que não creem em Deus, para que a gente possa entender o porquê de você não estar se conhecendo direito e aonde você precisa se conhecer para que você possa encontrar o propósito da sua vida. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho ali para estar chegando as notificações do nosso canal. Pode ser. Tchau, tchau. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Tchau.